Se tirar essas crianças, sabe? Se tirar esse processo maternar, o que que sobra? Eu não sei. Será que eu sei ser alguma coisa além de ser mãe? Apesar de eu gostar de outras coisas também? Eu cansei da minha vida. Eu cansei da minha vida como ela tá. Eu cansei de deixar de lado coisas que eu gostaria de fazer por excesso de perfeccionismo, por opinião alheia, por vergonha, por medo, por sei lá, qualquer motivo que seja. Tô um pouco cansada de deixar as coisas que eu gostaria de fazer de lado só porque todo mundo fala que existe uma receita de bolo ou existe uma forma certa de fazer as coisas. E essa forma certa acaba me pressionando, o meu excesso de perfeccionismo acha que dá sempre pra melhorar. Eu sei, eu entendo, dá talvez pra melhorar, só que eu acho que as coisas não precisam ser perfeitas, eu consigo melhorar no caminho. Então, mesmo achando que isso tá sendo um pouco difícil, porque eu não tô 100% confortável com o fato de que as coisas não estão 100% perfeitas, não acho que isso seja um problema nesse momento, mas acho que talvez futuramente eu possa pensar que, cara, eu tô só passando vergonha aqui. Ainda assim, eu decidi que eu tenho até dezembro desse ano, lembrando que agora a gente tá quase finalizando o mês de abril. Eu tenho até dezembro pra fazer alguma coisa andar na vida, justamente porque eu tô cansada de como as coisas estão nesse momento. Eu não sei ainda direito como que eu vou fazer as coisas andarem, mas eu tenho certeza que elas vão andar de alguma forma. Eu tô me movimentando pra isso, gravando esse vídeo e vou continuar trazendo conteúdos aqui pra essa plataforma e pra outras também. Tô pensando ainda sobre isso, pensando como que eu vou fazer e tudo mais, tentando me desprender ainda do senso de perfeccionismo, do roteiro perfeito, do script perfeito, do ângulo, da edição dinâmica e talvez um pouco de brain rot pra manter as pessoas dentro desse vídeo do início até o fim, pra que o algoritmo entenda que é um vídeo relevante, enfim, todas essas coisas que todo mundo já sabe e já fala. Tô tentando me desprender um pouco desse tipo de coisa pra conseguir fazer algo, porque esse senso de perfeccionismo e essa receita de bolo estão fritando de fato meu cérebro e eu tô deixando de fazer coisas que eu gostaria muito de fazer. Dito isso, tô assumindo um compromisso público aqui nesse momento de que eu tenho até dezembro pra fazer as coisas darem um 360 na minha vida, porque nesse momento tem muita coisa que tá fora do lugar, muita coisa que eu não tô conseguindo organizar dentro da minha cabeça, inclusive. As coisas estão muito loucas. O fato de estar desempregada esteja afetando também essa questão, porque eu entendo que existe um mercado de trabalho no qual eu não me enquadro mais, eu não me vejo mais fazendo isso, apesar de eu entender que talvez seja isso mesmo que eu tenho que fazer nesse momento, porque a gente faz o que a gente precisa. Só que existe também coisas que eu gostaria de fazer, que mesmo em outros momentos mais confortáveis da minha vida, financeiramente falando, eu deveria ter feito coisas que eu gostaria. Eu tava um pouco presa nesse rolê de que existe a receita de bolo, existe a trilha certa e a forma como você deve se portar nessa trilha para que você realmente alcance sucesso. Só que aqui eu trago uma informação para você e para mim também, que choca um total de 0 pessoas, de que a receita de bolo ela não funciona igual para todo mundo, a gente não tem as mesmas 24 horas, isso choca um total de 0 pessoas, eu sei, mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito. E, gente, isso aqui é um gato, esse cara que tá dormindo aqui, e tem outro dormindo aqui do meu lado. Tô atrapalhando o sono do menino querido, mas enfim, é o momento, né, em que eu achei de bom tom vir aqui falar essas coisas pra vocês. Como eu tava falando, seguindo essa receita de bolo que eu achava que precisava seguir, não deu certo. Não acho que tenha dado errado também, né, enfim. Mas eu não acho que eu cheguei no ápice do sucesso aos 30 anos, assim como as pessoas dizem que a gente vai chegar se a gente seguir essa trilha que todo mundo segue. Não segui. Talvez se você tá vendo isso aqui, talvez você também sinta que não seguiu e tá tudo bem, tá? A gente vai se dar a mão aqui e a gente vai fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, certo? Certo. Pausa. Toma água, tá, menina? Então, a gente vai assumir aqui esse compromisso público de fazer as coisas virarem até dezembro. E eu tenho uma obrigação, não só comigo, mas com você também agora, de fazer as coisas seguirem o plano que eu gostaria de ter seguido desde sempre, talvez. Eu só não dei ouvido pra isso, porque às vezes a gente dá importância pra opinião das pessoas, mais do que a opinião da gente. E isso é uma coisa que a gente precisa parar, tá bom? Você vai parar e eu também. E a gente vai prestar mais atenção nas coisas que a gente quer fazer, nas coisas que a gente pensa sobre a vida da gente, porque afinal de contas é só essa que a gente tem, até onde se sabe, e é só a gente que vive essa vida. Outras pessoas não têm direito de opinar sobre as coisas. Dito isso, seguimos aqui com o nosso compromisso público de dar um 360 na vida até dezembro, e eu vou seguir um cronograma de postagem que eu ainda não sei qual é. Eu não sei direito o que eu tô fazendo aqui, mas eu tenho certeza que eu vou descobrir na metade do caminho e vai dar tudo certo. Eu vou seguir postando vídeos por aqui, vou manter uma frequência ok, dentro do que eu vou conseguir trazer e do que eu me sentir confortável em trazer aqui, e vocês vão acompanhar isso. A gente vai ver onde isso vai dar. Quero mostrar, quero compartilhar aqui alguns planos, algumas metas que eu ainda tenho pra esse ano, porque afinal de contas a gente não tá morta, né, garota? E a gente vai fazer as coisas darem certo. Eu e você. Eu vou fazer algumas coisas, eu ainda não sei, eu tenho que traçar exatamente a rota, porque como eu disse, eu só comecei aleatoriamente trazendo um vídeo aqui do nada. Vamos gravar e vamos gravar, estamos gravando. E eu pensei que se não fosse esse momento, talvez não ia ser tão cedo, justamente por esse senso de perfeccionismo. Tem
tenho andado muito reflexiva a respeito de coisas da vida por esses tempos. Talvez seja a crise dos 30, ou talvez seja uma crise existencial de sempre que nunca passou. Talvez seja só a minha adolescência chegando nesse momento, agora tardiamente, porque, né, tava eu aí vivendo outras coisas na adolescência, enfim. Pra não perder o costume, eu queria trazer aqui uma reflexão a respeito de como tá a cabeça de vocês, mulheres, que tiveram filhos na adolescência. Como que tá a doideira na cabeça de vocês? Tá normal? Vocês sentiram alguma coisa nesse momento da vida? Vocês conseguem se reconhecer, saber o que vocês gostam ou quem são vocês? Como tá a cabeça de vocês em relação a isso? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. A gente pode trocar uma ideia muito legal a respeito disso, porque nesse momento eu tô com 31 anos, eu fiz esse ano, e eu tive filho aos 15 anos. Eu tenho 3, né, atualmente, mas a primeira eu tive com 15. Eu tenho andado muito reflexiva sobre a minha identidade como pessoa. Nesse momento, eu acredito que eu já passei mais tempo da minha vida que eu posso lembrar sendo mãe do que não sendo. E justamente por isso, eu tenho um pouco de dificuldade pra reconhecer algumas coisas na minha vida. Como, por exemplo, coisas que eu gosto ou não. O que exatamente eu gosto? São perguntas que eu me faço. Às vezes eu não tenho resposta pra essas perguntas. Eu gosto de algumas coisas, como, por exemplo, eu tenho hobbies, tenho coisas que eu gosto muito de fazer, mas eu tenho um pouco de dificuldade de entender qual é a minha rota, qual é o caminho que eu gostaria genuinamente de seguir. Tem muitas coisas que eu gosto de muitas coisas, mas ao mesmo tempo, se fosse pra eu definir, por exemplo, aquela pergunta de, depois que você sair da escola, sabe, o que que você vai fazer? Que faculdade que você vai cursar? Que tipo de coisa que você quer fazer profissionalmente? Ou enfim, eu não sei essas coisas, apesar de eu ser formada. Me formei depois de adulta, né? Eu decidi algo que eu fosse fazer depois de adulta, por já ter um pouco de afinidade com a área, mas também, principalmente por questões de dinheiro e, enfim, coisas que envolvem essa área que eu acho atraente, financeiramente falando, ou condições de trabalho, enfim, essas coisas. Foi por isso que eu escolhi o curso que eu me graduei, mas ao mesmo tempo, eu não me sinto 100% feliz com isso. Me sinto ok, foi uma realização, né? Com certeza foi muito importante, mas assim, hoje, né, falando sério mesmo, eu não sei. Eu paro pra pensar sobre isso e eu não sei exatamente o que eu gostaria de fazer da vida. Se fosse pra voltar no tempo, ainda que eu voltasse no tempo pra época da escola com a cabeça que eu tenho hoje. Se eu voltasse sabendo as coisas que eu sei hoje, o que eu escolheria? Eu não sei o que eu escolheria fazer. Eu não sei em que direção eu gostaria de colocar, sabe, os meus passos, caso eu tivesse a oportunidade de voltar pra escola e pensar sobre isso, e quem sabe fazer uma faculdade ou ter uma profissão diferente lá naquela época. Gosto muito de atividades manuais, do tipo desenho, pintura e tal, mas ainda assim eu não tenho certeza se era isso que eu gostaria de fazer profissionalmente falando. Não que eu precise fazer algo profissionalmente em relação a isso, fazer com que isso seja uma fonte de renda, mas ainda sendo algo que eu gosto muito, será que era isso que eu queria? Eu não sei. E nesse momento é um grande não sei, assim, na minha cabeça, muitas questões eu paro pra pensar a respeito da vida, a respeito de mim mesma, de coisas que eu penso, ou coisas que eu gosto, ou sei lá, coisas aleatórias. Pra muitas dessas coisas, eu não sei. A minha resposta é não sei. Eu tenho um pouco de dificuldade pra identificar coisas que talvez eu realmente quisesse, ou coisas que realmente fazem sentido, ou fariam sentido na vida, assim. Eu queria saber de você que tá me assistindo, se você também tem isso, como que tá a tua cabeça em relação a isso? Eu entendo que eu era uma pessoa antes de ser mãe, eu entendo que eu continuo sendo uma pessoa individual agora, só que se tirar essas crianças, sabe? Se tirar esse processo maternar, o que que sobra? Eu não sei. Será que eu sei ser alguma coisa além de ser mãe, apesar de eu gostar de outras coisas também? Eu queria muito saber como você se sente em relação a isso. Você tem essa visão, você tem essa noção de que você era um ser humano antes? O que que você fazia antes? Você já parou pra pensar o que que aconteceria se caso você instalasse e pudesse, sei lá, viver por um dia sem o ato de maternar? Ou vamos pensar aqui que você tem a sua mesma idade de agora, mas você tem a oportunidade de viver um dia sem ser mãe, sem as obrigações de mãe, sem essas coisas que você conhece agora. O que que você faria? Não sei exatamente que tipo de coisa eu faria, mas assim, viver mesmo. Que tipo de coisas você podendo fazer qualquer coisa? Escolher uma direção pra você viver, sei lá, dentro de 24 horas. O que que você faria? Eu não sei o que eu faria. E é um pouco estranho pensar sobre isso, mas é como eu disse, assim, eu tenho passado por isso, por essas dúvidas e questões nos últimos tempos. A minha cabeça é um grande não sei. Mas eu fiquei muito feliz de você ter ficado aqui e ter ouvido as coisas que eu tenho pra falar e compartilhar. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, dá um like e me conta aqui nos comentários como você se sente. Você sendo mãe na adolescência, como tá a tua cabeça hoje em dia? Como foi pra você todo esse processo? Pra gente trocar umas figurinhas aqui nos comentários e sentir menos sozinha nesse mundo tão conectado que a gente tem agora. E é isso. Foi esse o vídeo. Espero você por aqui numa próxima. Beijo.